Estamos aqui com a mesa 3 do dia, é a última mesa, com o título Afinal quem são e para que servem os criminólogos. Em primeiro lugar gostava de vos apresentar, embora penso que já todos conheçam, o Dr. Manuel José Carrilho de Simas Santos, que é licenciado em Direito e mestre em Direito Judiciário, juiz conselheiro jubilado, professor catedrático convidado do ISMAI e é coordenador-geral da Criminologia também no ISMAI. Foi presidente de fiscalização das bases de dados de perfis da ADN, autor de diversas obras e artigos, designadamente do domínio do Direito e Processo Penal, e agora um à parte, e pai de um colega meu da faculdade. Se sendo feita a apresentação, pois embora muito mais haveria por dizer de tão nobre pessoa e tão ilustre pessoa, sendo assim, dou-lhe a palavra para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado pelas suas palavras. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Núcleo de Estudantes de Criminologia o honroso convite que me dirigiu. É com muito prazer que estou na concorrência, porque acho que a concorrência e a diversidade só enriquecem a criminologia e o esforço que todos nós dirigimos, como vamos ver, para o crescimento desta área científica. Cumprimentar também o seu professor, de quem já tinha ouvido falar, mas não tinha tido o prazer de conhecer. Também tenho raízes na medicina legal, toda vez que fui membro do Conselho Superior de Medicina Legal, já extinto, e faço parte também do corpo docente do mestrado em Medicina Legal do ICVAS. Portanto, como disse, foi com todo o gosto que recebi este convite. Peguei no tema que era o tema da mesa, que era para onde, afinal, quem são e para que servem os criminólogos, e acrescentei-lhe paradigma criminológico para situar, no fundo, um pouco do momento atual da criminologia entre nós, e vou tentar, de algum modo, apresentar alguma coisa sobre o desenvolvimento da criminologia. Como sabem, a criminologia nasceu do cruzamento de diversas profissões de ciências sociais e naturais e forenses que convergiram na procura de um núcleo epistemológico de referência ou comum e deram lugar à criminologia. A sociologia do crime, a psicologia da justiça, todas estas ciências, a ciência global do direito criminal, sempre se procuraram compreender o crime e o apuramento de todas essas ciências na procura da razão última do cometimento dos crimes, fundiram-se numa ciência intra e transdisciplinar que é a criminologia. A acentuação da maturidade das diversas ciências num ritmo crescente no século XIX levaram ao estabelecimento dessa disciplina. A disciplina, como vamos ver muito brevemente, também evoluiu mesmo nos fins do século XIX e no século XX, quanto ao papel e ao significado da própria criminologia, mas, ao estabelecerem essa disciplina, ela resultou das investigações psicológicas, das estatísticas e histórico-culturais sobre os costumes e linguagem dos criminosos, dos conhecimentos empíricos de uma prática policial e criminal que foram intencionalmente orientados e que levaram à relação da criminologia e as ciências criminais, como disse, dentro da ciência global do direito penal, que envolve, como sabemos, a dogmática jurídico-penal, a política criminal e a criminologia, em que a criminologia, com o seu estudo, fornece grande parte dos elementos à política criminal, que, por sua vez, vem dar as linhas fundamentais à
desenvolvimento de como queremos tratar o crime, como queremos desenvolver a forma como o Estado reage perante o crime. Não é demais notar que, mesmo entre nós, com a Constituição, ela foi objeto de alteração, por forma a que hoje a Constituição da República Portuguesa consagra a política criminal definida com intervenção do Governo, da Procuradoria-Geral e da Assembleia da República, política criminal essa que é executada pelo Ministério Público com a colaboração das polícias de investigação e é aprovada em Assembleia da República através das leis de política criminal. Essas leis da política criminal, infelizmente, ainda não foram interiorizadas, tanto que, não neste último governo, mas no governo anterior, elas foram deixadas cair e durante um triênio nem sequer houve leis de política criminal. Mas a sua consagração constitucional veio colocar, portanto, a política criminal e a criminologia num outro patamar, num patamar constitucional que veio reconhecer a sua importância no conjunto da ciência global do direito penal, muito longe, portanto, da enciclopédia do direito penal que antecedeu. Portanto, nós vamos encontrar na evolução da criminologia o Estado de Direito formal da vertente liberal e individualista, em que o papel da criminologia foi muito mais residual e muito menos importante. Passamos para um Estado social e do sociologismo jurídico, até que entramos no Estado de Direito material, democrático, social e contemporâneo, em que a criminologia passou a desempenhar um papel muito mais importante. Vendo isto de forma um bocadinho mais aprofundada, mas mesmo assim tocando basicamente no papel da criminologia, temos que no Estado de Direito formal, de vertente liberal e individualista, com uma subordinação rígida à liberdade, à legalidade formal e processual, distando os fundamentos axiológicos das intenções de justiça material íncitos nos conteúdos, bem como uma metodologia jurídica de raiz positivista, ainda que reconhecendo já a dimensão do social, nós encontramos a criminologia como uma simples ciência auxiliar da dogmática jurídico-penal que procura estabelecer as causas da infração penal legalmente definida e constitui uma ciência neutral do ponto de vista axiológico e ascética a toda a valoração de caráter político. Mas a evolução levou a que, no estado seguinte, no estado social do sociologismo jurídico, em que se deu uma atenuação das exigências da legalidade formal a favor da promoção e da realização das condições de desenvolvimento do sistema social pretendido harmónico e equilibrado, com uma inversão do domínio da legalidade formal processual sobre o social e a inversão correspondente, já encontramos uma criminologia independente face ao direito penal e à sua dogmática, uma ligação da criminologia direta ao sistema social, embora continue a criminologia fora das faculdades de direito. Finalmente entramos no Estado atual, o Estado de Direito material, democrático e social contemporâneo, que se preocupa principal e consistentemente com os direitos, as liberdades e as garantias da pessoa, movido por concepções de justiça na promoção e realização das questões do livre desenvolvimento da personalidade de cada um dos cidadãos, numa concepção lata de Estado de Justiça. E nesse Estado de Direito material, democrático e social, vamos encontrar a criminologia num novo papel, uma ciência compreensiva do fenómeno criminal na sua integralidade, assente em supostos básicos jurídico-políticos numa política criminal. Abrange todo o sistema de aplicação da justiça penal, as instâncias formais e informais do controlo da delinquência. Em Portugal, nós não temos hoje essa percepção, mas nós já tivemos uma criminologia mais atuante, nós tivemos institutos de criminologia com boletins
com estudos sobre criminologia, com estudos empíricos de criminologia publicados, eu consegui começar a reconhecer, a recolher alguns desses estudos que estou a passar a PDFs e a disponibilizar para a comunidade, extremamente curiosos, que se perderam na voragem dos tempos e, por simplesmente, os institutos da criminologia em Portugal feneceram, desapareceram e perdeu-se praticamente essa herança que importa reconhecer. Mas, passando rapidamente sobre esse passado, importa lembrar que as investigações médicas, nomeadamente nos domínios da medicina forense, mais tarde na antropologia e na psiquiatria, os ensinamentos da psicologia e pedagogia nas faculdades de filosofia, os estudos que estiveram na base das codificações da legislação criminal e o movimento da reforma nos serviços prisionais desencadearam, portanto, e potenciaram o desenvolvimento entre nós da criminologia. A reforma prisional, com Aires de Gouveia, precursor de estudo psicológico e fisiológico do criminoso no meio prisional, que promoveu a reforma dos estabelecimentos prisionais. Dizia ele que a origem do delito deveria procurar-se na natureza humana, no complexo dos seus elementos e na desarmonia deles. Abriu o caminho para as discussões e debates que iriam anos depois proliferar no campo dos exames psiquiátricos. Foi um dos primeiros a antever a complexidade do fenómeno do crime. Propôs a criação do júri especializado, que esse júri, assistindo ao depoimento das testemunhas e às provas produzidas pelo acusador, interrogando e inspecionando o preso, inquirindo se relacionava com o crime e os seus antecedentes, como ele dizia, e cito, poderia decidir retamente o estado moral do indivíduo no momento do delito, se livre, ilustrado, inteligente, obrou maliciosamente e em que grau, se cego, impelido, ignorante, obrou sem discernimento, instintivamente e baixo de qual influência animal. Portanto, vemos aqui um abrir completamente diferente sobre o que é a concepção do criminoso, qual é a influência da psique e da sua própria fisiologia na compreensão das origens e das causas do crime de uma forma completamente diferente do que até então. Por outro lado, e noutra vertente, a preocupação com o estudo do delinquente para se equacionar a sua natureza com a aplicação de sanções criminais, com Melo de Freire, na organização de um Código de Direito Criminal correspondente ao livro Quinto das Ordenações, juntamente com uma comissão com esse fim. Portanto, o fenómeno da codificação, ou seja, a reunião das leis relativas a uma matéria, no caso, a matéria criminal, veio a dar uma nova e muito mais rigorosa abordagem da matéria penal, dando origem a uma criação totalmente diferente da abordagem das leis penais, completamente diferente daquilo que acontecia até então com as ordenações e abrindo uma nova fase, uma nova área criminal. Isto junto com a antropologia criminal, a investigação científica da criminalidade portuguesa, levou à criação de 2 postos de trabalho para médicos antropologistas criminais em Lisboa, no Porto, que foi o ponto de partida para a fundação de laboratórios de estudo do crime, competidos o estudo antropométrico, biológico e social dos criminosos, a organização da estatística criminal, a proposta ao Governo de todas as medidas que a prática do serviço e o progresso da ciência antropológica aconselhassem, prestar esclarecimento e conselho médico legais e o auxílio profissional aos magistrados judiciais de Lisboa, Porto e Coimbra. Portanto, temos aqui a criação do início dos nossos institutos, que já falei, dos nossos institutos de criminologia. Após a Primeira Grande Guerra Mundial, 14-18, reconheceu-se a necessidade de incluir a criminologia no ensino de direito como complemento científico ou naturalístico. Criaram-se estudos de criminologia já analisados na Europa, em ligação com as prisões, quer colaborando estreitamente com as faculdades de direito, quer integrando-se nelas ou, o que seria ainda melhor, vivendo uma vida autónoma que viesse a alargar e completar o seu ensino. Assim nasceram os institutos de criminologia que se haviam generalizado nos países europeus e que só então entre nós foram criados. O posto antropométrico do Porto foi substituído pela repartição de antropologia e psicologia criminal,
Em 1919 nasceu o Instituto de Criminologia com sede em Lisboa, que se viria a expandir em 1977 para Coimbra. O Instituto visava a realização de investigações metódicas sobre a criminologia com o fim de caracterizar o movimento do crime, a sua distribuição e prováveis fatores precipitantes e possíveis soluções, e assim contribuir para a fiabilidade das políticas criminais com o aumento da preparação e o conhecimento especializado nesta área. Estes organismos autónomos das universidades, sob orientação superior de um professor de Direito Penal, funcionaram até à primeira metade do século XX, com a estruturação das matérias de criminologia e informações, que de uma forma sistemática e organizada permitissem a consolidação de conhecimentos e a consequente formação de profissionais competentes nessa área. Por exemplo, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1950, ainda havia aulas e seventas de criminologia que depois deixaram, inclusivamente, de ser publicadas. Dificuldades orçamentais já então levaram à centralização e absorção pelo Instituto Nacional de Estatística da tarefa de recolha e análise da estatística criminal. Mantiveram os estatutos de criminologia uma função de informação e consulta, até boletins informativos que se mantiveram até a década de 80 do século XX. Eles entraram num processo de morte lenta que se refletiu na revista que lhes dava suporte, o Boletim da Administração Penitenciária dos Institutos de Criminologia, de publicação semestral, cuja agonia começou na década de 70 e o último número de 1981 de 200 páginas e uma tiragem de 300 exemplares. Ainda o decreto-lei, isto parece que afinal tinha sido muito anterior, e não, em 79, ainda foram reestruturados os serviços que têm a seu cargo as medidas privativas da verdade, refere-se no artigo 200 às competências dos Institutos de Criminologia, mas elas aconteceram como o boletim do Ministério da Justiça. Sabem o que é o boletim do Ministério da Justiça? Foi uma coisa que desapareceu em combate. De repente, um dia desapareceu. Ela existe, tem um diretor, que é o Procurador-Geral da República, é diretor dos boletins do Ministério da Justiça. Nunca foram extintos e, no entanto, desapareceu do mapa, nunca mais se ouviu falar neles, nem em PDF, nem no pobre PDF, que poderia estar na página a ser descarregado, nunca mais apareceu. Eu ainda pus um dia num blog, procura-se aqueles cartazes do Faroeste, procura-se e oferecem salvíceras, mas nem assim apareceu o tal boletim, e o mesmo aconteceu ao boletim dos Institutos de Criminologia. O próprio, mesmo ainda em 95, atenção, o Decreto-Lei 96/95, de 10 de maio, criou o Instituto Nacional de Criminologia, com estas atribuições: realização e promoção da investigação científica no criminal, assegurando condições científicas necessárias à compreensão do fenómeno de desvio social, à formulação da avaliação das políticas criminais, à prevenção e repreensão da criminalidade, aos métodos de tratamento dos delinquentes, à problemática das vítimas e à administração da justiça penal. Artigo 2º, um belo programa, mas também desapareceu. Era para ser em Coimbra, ainda chegou a ser nomeado o professor Ferreira Dias para tomar conta dele, mas de repente desapareceu também, nunca mais se ouviu falar nele. Ora, tudo recomeçou em 1997 e, felizmente, nós estamos agora, em 95, expirou o que vinha de trás, em 99, 97, a Fênix renasceu. Então, em 97, na Escola de Criminologia da Faculdade de Direito do Porto, por impulso do professor Cândido Agra, reapareceu o mestrado de Criminologia. A Escola de Criminologia da Faculdade de Direito, em 2006, 2007, criou uma licenciatura. Eu penso que não me enganei na data em relação a Fernando Pessoa, 2008 ou 2009. Se não encontrei, procurei, mas não encontrei, penso que foi nessa data. Também a Maia, o ISMAI também apareceu nesse ano. A Lusíada não consegui detectar o ano exato. A Escola da Universidade do Minho, em 2013 e 2014, criou também uma licenciatura. De reparar que Centro e Sul não têm qualquer representação na criminologia, portanto, está tudo, há um cluster de criminologia
com diferentes planos de estudo, mas todos eles com as suas especificidades, mas a diversidade, como dizia há bocado, a diversidade é boa, não é uma coisa má, aumenta o espectro da escolha. Há concentrado no norte do país 5 institutos e universidades que se dedicam ao ensino da agronomia a nível da licenciatura. Mestrados, já temos 1, 2, 3, 4 mestrados, sendo que o da Meia, o do ISMAI tem 2 ramos, Sistema de Justiça Penal, faltou-lhe um L, e Polícia, Prevenção e Segurança, e agora também está neste momento em acreditação da Universidade do Minho, um mestrado em Ciências Criminais e Criminologia, e temos doutoramentos em Criminologia, temos o doutoramento em Criminologia da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e está em acreditação. Eu aqui cometi um erro, do ISMAI, em associação com a Universidade de Santiago de Compostela, está em acreditação também um doutoramento em Criminologia. O tema é para quem são, ora tenho que me lembrar, afinal quem são e para que servem os criminologistas. Bom, quem são aqueles que fazem uma licenciatura em Criminologia, depois há uma grande discussão, não sei se aqui na Fernando Pessoa também há essa discussão, no ISMAI travou-se um bocado essa discussão, mas agora atenuou-se. Havia quem achava que devia fazer a licenciatura em Criminologia e depois fazer outros mestrados que não de Criminologia, porque, numa defesa que é compreensível, achavam que deviam ter uma formação de banda larga para não confiar em tudo na formação de base, e então foram fazer mestrados em Medicina Legal. Eu, como dou lá 2 aulas por ano em Medicina Legal, lá encontrava os meus antigos alunos e lá tive que orientar algumas teses de mestrado em Medicina Legal, como também dou 2 aulas por ano no Minho, no mestrado em Direito Judiciário. Também tive alunos a fazer mestrado em Direito, porque muitos dos alunos que fizeram mestrado, a licenciatura em Criminologia no ISMAI, foram fazer mestrados em Direito, outros em Ciências Forenses, enfim. Agora, compreenderam finalmente alguma coisa que nós dizíamos no ISMAI, é que quem quiser investir a sério na Criminologia, se calhar o melhor é mesmo fazer um mestrado em Criminologia, porque isso depende das opções e a opção é livre e cada um deve fazer a sua escolha. Mas, para aprofundar a Criminologia, o mestrado em Criminologia, penso que será importante, e mesmo o doutoramento, obviamente, depende do percurso que queiram fazer, mas isso é a formação. Agora, qualquer um que faça a licenciatura é um criminólogo ou criminologista, mas é de formação. Fundamentalmente é licenciado ou mestre em criminologia. E a profissão? Ora bem, não há profissão. Há europeia, a nível europeu, há uma profissão. Na classificação internacional das profissões, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, o criminólogo tem este código. Portanto, internacionalmente está classificado como uma profissão. Entre nós, não está incluído na classificação nacional das profissões, nem na nomenclatura tarifária da ATA. Por intervenção da Associação Portuguesa de Criminologia, foi feito um requerimento ao INE, há uma resolução da Assembleia da República por unanimidade, coisa rara na Assembleia da República, que recomendou ao Governo a inclusão da profissão. Isto evoluiu, como vamos ver já a seguir, portanto já se deu um passo à frente. Eu tive o prazer, fui convidado e fui à Assembleia da República, à Comissão
parlamentar do trabalho defender essa posição que deveria ser aprovada esta resolução e deveria ser criada a profissão, na Classificação Nacional das Profissões, do criminólogo. Também por trabalho da Associação Portuguesa da Criminologia. A licenciatura em Criminologia, como já sabem, foi incluída nos concursos para as OPCs designadamente e, portanto, já podem concorrer nessas circunstâncias. A análise, eu adiante tenho essa evolução, mas posso já adiantar, já foi criada, já foi elaborado um projeto de decreto-lei na Assembleia da República, está pendente o processo legislativo que cria a profissão de criminólogo. Já está, tenho aqui um diapositivo em que diz quais são os objetivos, quais são as atividades de um criminólogo no projeto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e que está agendado e que se espera que nesta sessão legislativa seja aprovado na Assembleia da República e, portanto, seja reconhecido definitivamente a profissão de criminólogo e quais são as atividades que lhe são reconhecidas. De qualquer modo, o âmbito da atividade é claramente a análise criminológica, a intervenção forense, a mediação, a segurança privada, a investigação criminal, a investigação científica ou ensino. Voltaremos a isto, mas esse é o âmbito da atividade. Portanto, já começamos a ver, e não vou ler o papel que já tenho vergonha outra vez, mas, portanto, é o âmbito da atividade para que servem os criminólogos. Os criminólogos servem para isto tudo. Servem para fazer a análise criminológica, ou seja, para perceber quais são as causas de crime, para compreender a gênese do crime, para compreender o criminoso e para intervir nos diversos âmbitos, portanto, também na investigação científica, também na investigação criminal, intervirem sobre o crime, sobre as vítimas, sobre as causas do crime, e, portanto, é esse o trabalho de análise criminológica que o criminologista ou que o criminólogo pode desenvolver. Este é o projeto de lei que vos fala. Esse projeto podem consultar, estão aqui a página do Parlamento onde está acessível o projeto. Portanto, é o projeto de lei 895/13, reconhece e regulamenta a profissão de criminólogo, está acessível, foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, pode ser consultado também aqui nesta página. Quais são, de acordo com o artigo 4º desse projeto, as atribuições dos criminólogos? A análise criminológica, a investigação criminal, concepção e execução de programas de prevenção de criminalidade e avaliação do risco de reincidência. Já há programas de avaliação de risco que não têm próprios para os criminólogos, que não passam pelo risco, por programas próprios dos psicólogos, porque é um problema importante que os criminólogos têm que ter em mente, ou seja, é preciso desenvolver e avaliar e validar instrumentos de avaliação próprios dos criminólogos, que eles possam sozinhos, só por si, aplicar, sem que entremos em guerras com outras profissões e com a divisão, enfim, no fundo, do ponto de vista das áreas científicas e deem autonomia aos próprios criminólogos, são problemas importantes que o mundo da criminologia e dos criminólogos tem que enfrentar. A intervenção comunitária e a concepção de políticas sociais e penais, a investigação científica e o ensino dentro do âmbito da sua formação. O criminólogo está habilitado academicamente e isento de formações específicas, pois exerce as seguintes funções: diretor e coordenador de ciência, segurança privada e mediador penal. Ou seja, o criminólogo não precisa de frequentar ou tirar cursos de diretor e coordenador de segurança privada, nem de mediador penal, para exercer essas funções no âmbito quer da legislação da segurança privada, quer no âmbito da mediação penal, ou seja, passa a ter essas competências profissionais e essa capacitação e habilitação profissional. Nós temos o artigo 4º, penso que é um grande progresso.
Os criminólogos, para efeitos deste mesmo artigo 4º, podem exercer a sua atividade em tribunais, gabinetes de mediação, estabelecimentos prisionais, serviços de reação social, avaliação de risco, competências dos defensores, centros educativos de menores delinquentes, órgãos de polícia criminal, equipas de gestão local de crime, laboratórios de processo técnico-científico e serviços de inspeção de informações, comissões de proteção de crianças e jovens, centros de acolhimento e assistências de vítimas, autarquias locais, polícia municipal, forças de serviço de segurança, empresas de segurança privada, projetos de investigação científica e universidades. Portanto, o projeto não é peco na atribuição de locais de trabalho e competências. Trago aqui neste denso diapositivo uma parte que, para mim, é muito importante e que normalmente não é tratada, mas eu já tenho vindo a tratar em outros eventos, enfim, também convocados por exemplo, por um núcleo de estudantes do ISMEI, da Criminologia do ISMEI, pela Associação Portuguesa de Criminologia, que é o exercício liberal da profissão de criminólogo. Porque às vezes os estudantes de criminologia dizem: mas quais são as saídas profissionais? Há muito trabalho, pode não haver muito emprego, mas há muito trabalho para os criminólogos. E os criminólogos têm tendência, como muitas outras profissões, a esquecer-se disso. O que é que eu falo isso? Os criminólogos, em exercício de profissão liberal, organizados individualmente, podem realizar perícias, relatórios, a pedido desigradamente do arguido, do assistente das partes civis, para serem utilizados no decurso do processo penal, inquérito, instruções de julgamento, do recurso da execução da decisão condenatória. Onde é que vocês descobrem isso? Se forem ler a portaria 175 de 2011, 18 de abril, que trata da tabela dos preços e elenco das perícias e exames forenses que podem apoiar a decisão judiciária e que podem, muitos deles, ter a intervenção dos criminólogos. Aconselho-vos vivamente que leiam esta portaria e ficam a saber tudo o que podem fazer, desde fazerem relatórios para ser colocados em prisão domiciliária, para terem pena suspensa, para poderem ter saídas precárias. Todas estas tipos de relatórios são atividades periciais que o criminólogo pode exercer e que pode fazê-lo a pedido do advogado, por exemplo, do arguido ou do condenado. E se ele, advogado, fizer esse pedido ao tribunal, acompanhado de um relatório pericial de um criminólogo, tem uma percentagem, a possibilidade de êxito aumenta a percentagem exponencialmente. Os advogados não sabem disso, mas a Associação dos criminólogos, ou eventualmente a Ordem, já falarei logo a seguir disso, pode fazer chamo-lhe um roadshow, explicando nas comarcas, através da Ordem, do delegado da Ordem dos Advogados, quais são as possibilidades da melhoria da justiça penal através da contribuição dos criminólogos, que é fantástica. Assim os criminólogos se organizem, assim eles tenham a percepção do que podem fazer. E isto relacionado com o ponto seguinte, que é dos consultores técnicos. A intervenção dos especialistas em criminologia pode ter ainda lugar neste âmbito na veste de consultores técnicos, artigo 155 do Código de Processo Penal. Ordenada a perícia, o Ministério Público, o arguido ou o assistente das partes civis podem designar para assistir à realização da perícia, se ainda for possível, um consultor técnico da sua confiança que pode propor a efetivação de determinadas diligências, propor observações e objeções que fiquem a constar do ato, tomar conhecimento do relatório e pedir esclarecimentos ao perito. Ou seja, quem melhor do que o criminólogo para ser o consultor técnico da defesa, da acusação ou até do próprio, às vezes do próprio tribunal, nos termos do Código de Processo Penal. Portanto, podem intervir como consultores técnicos de advogados nas múltiplas dimensões da criminologia, mesmo da vitimologia. Nós já estamos habituados a ver a vitimologia analisada na perspectiva da psicologia. Mas, como vocês já estudaram, têm vindo a estudar na vossa licenciatura e no mestrado, há uma perspectiva da vitimologia que é dada pela própria criminologia. Quem melhor que o criminólogo para ajudar também as vítimas a fazerem vincar e a fazerem valer os seus direitos
no próprio processo penal e, portanto, serem consultores técnicos dos senhores advogados, mesmo no domínio da própria vitimologia. Agora, como digo aqui, nesta parte final, ponto é que seja feita uma adequada divulgação junto de advogados de todas estas possibilidades e dos auspiciosos caminhos que esta delineia. Finalmente, a Lei 2013, de 10 de janeiro, que trata da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. O que é que são estas associações? São entidades públicas de estrutura associativa representativa das profissões que devem ser sujeitas cumulativamente ao controle do respectivo acesso ao exercício ou à elaboração de normas técnicas e de princípios legais ontológicas específicas e um regime disciplinar autónomo por imperativo da tutela do interesse público perseguido, como são os advogados, como são os médicos, como são os psicólogos, etc. Ora, os criminólogos, a criminologia é uma área em que se presta totalmente a isso. Claro que ela presta-se muito mais se também for objeto do exercício da profissão liberal. Então, é mandatório que isso aconteça. E, portanto, se houver esse desígnio, essa vontade, essa ideia de se organizarem, de privilegiarem também o exercício liberal da profissão, a ordem passa a estar na ordem do dia. E devo-vos dizer que na semana, em 2015, na Semana da Criminologia, eu fui desafiado para debater numa mesa redonda o problema da ordem, juntamente com o presidente da APC. Discutiu-se e eu desafiei o presidente da APC a fazer uns estatutos e os estatutos da Ordem dos Criminólogos já está feita. E, portanto, também até os estatutos da Ordem dos Criminólogos já estão elaborados. E com isto termino. Se alguma vez tiverem curiosidade, eu já falei 3 vezes ou 4 sobre isto, estão aqui as intervenções que fiz, falei sobre apoio à decisão judicial, portanto, sobre o papel do criminólogo, a criminologia, os OPCs dos tribunais e o criminólogo no Ministério Público, são intervenções que tive ocasião de fazer sobre estas temáticas. Portanto, senhores criminólogos e criminólogas, como diz o António Machado, o célebre poeta espanhol, o caminho faz caminhando. Portanto, está nas vossas mãos aproveitarem todas estas oportunidades e criarem o vosso caminho, a vossa profissão, o vosso emprego e desenvolverem a criminologia. Os docentes, as escolas que vocês frequentam, podem vos dar uma ajuda e no que diz respeito ao ESMAI, eu vou fazer o que tenho estado a fazer até agora, que é desbravar estes caminhos. E podem contar comigo. Muito obrigado. Muito obrigada ao Dr. Simas Santos. Obrigada pela sua intervenção e pelo conhecimento e a experiência que nos trouxe aqui. Agradeço também em nome do Núcleo de Criminologia da Universidade de Fernando Pessoa e por uma questão de organização, passávamos agora à apresentação do professor Francisco Taveira e depois no final fariam as perguntas ou deixávamos um pequeno tempo para debate e para colocarem algumas questões. E, entretanto, enquanto se prepara ali a apresentação, vou apresentando o professor Dr. Francisco Taveira, que é licenciado em Medicina, especialista em Medicina Legal, coordenador da Unidade Funcional e Patologia Forense da Delegação do Norte do Instituto de Medicina Legal. Muito obrigado, mas queria agradecer o convite para estar aqui presente. Acho que estou. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui presente. Alguns já foram meus alunos nas aulas de Criminologia e Medicina Legal. Para vos dizer que sou o coordenador da Unidade Funcional de Patologia Forense da Delegação do Norte. Começa por...
que sou coordenador da Unidade Funcional de Patologia Forense, não sou o professor doutor, embora esteja a fazer o doutoramento. Quem é o nosso diretor de serviço da parte da Delegação do Norte é o professor Agostinho Santos, que se calhar se tivessem convidado, ele viria cá falar e falaria muito melhor do que eu. Antes de mais, puseram-me o tema os criminólogos, quem são e para que servem. Vocês vão perceber que ao longo do tempo vou-vos explicar o que é o Instituto de Medicina Legal e onde é que eu acho que vocês poderiam intervir, onde é que nós necessitamos da vossa ajuda e que muitas vezes não temos esse auxílio, nem nós, nem a Polícia Científica ou os operacionais da Polícia Judiciária não têm todo o conhecimento. Terem atenção que a medicina legal e as peritagens e os peritos existem porque temos que suprir uma deficiência digamos, de formação ali dos senhores doutores juízes e dos senhores procuradores. O perito só existe para ajudar os senhores procuradores e doutores juízes num determinado conhecimento específico para ajudar a fazer, digamos, a sentença e a aplicar a verdade relativamente àquela ação penal. Temos conhecimentos técnicos, científicos e específicos ligados à medicina, existimos para auxiliar na intervenção e digamos assim, na atribuição da justiça. No entanto, o Instituto de Medicina Legal tem outras funções, nomeadamente ligadas à investigação, ao ensino e à formação profissional. O Instituto de Medicina Legal, como estão a ver, não pertence à Direção-Geral de Saúde, nem pertence ao Ministério da Saúde, nós estamos dentro do Ministério da Justiça. Dentro do Ministério da Justiça, como veem, tem muitas outras entidades, mas nós, na maior parte dos casos, ou quase todos os casos que temos intervenção, dependemos do Ministério Público. O Ministério Público dá-nos a ordem para realizarmos a autópsia, dá-nos a ordem para dispensarmos o cadáver, solicita-nos a realização de uma determinada perícia e nós respondemos a um determinado tribunal, a um determinado procurador. Terem a noção que nós respondemos, por exemplo, ao Tribunal do Porto, se algum senhor procurador, por exemplo, do Tribunal de Lisboa, nos pedir para ter acesso à perícia, nós vamos dizer que o senhor doutor procurador terá que pedir ao procurador do Porto, porque o titular do processo não somos nós, mas sim o senhor procurador que nos solicitou essa entidade, esse exame pericial. Que dentro do Instituto de Medicina Legal e do Serviço de Clínica e Patologia Forense existem duas unidades funcionais. Antigamente tínhamos o Serviço de Clínica, tínhamos o Serviço de Patologia. Com a reorganização do Instituto de Medicina Legal passámos a ter um único serviço, que é maioritariamente feito por médicos, e temos uma unidade funcional de Patologia Forense que trata das autópsias e dos cadáveres, por assim dizer, e teremos uma unidade funcional de Clínica. Terem a noção que nós, em cadáveres, fazemos uma entrada por ano média de 1000 cadáveres por ano no Instituto de Medicina Legal, na Delegação do Porto, e que temos uma média de 15.000 exames em vivos, ou seja, fazemos muito mais exames em vivos do que em mortos. O que é que a Unidade de Patologia Forense faz? Realiza as perícias, as autópsias solicitadas pelo Ministério Público, nomeadamente para conseguirmos determinar a causa de morte, o mecanismo de morte, para fazermos o diagnóstico médico-legal diferencial entre morte natural e morte violenta, e dentro da morte violenta se conseguimos dizer se é homicídio, se é suicídio ou se é acidente. Terem a noção que nós, para fazermos este tipo de diagnósticos e este tipo de relatórios, não conseguimos só fazer isto com o que se passa dentro da sala de autópsia. Nós tivemos um professor que foi muito ilustre da Universidade do Porto, que toda a gente conhece, e que ele dizia que 2/3 do relatório da autópsia se passam fora da sala de autópsia. Ou seja, se nós não tivermos a informação do exame do local, se nós não tivermos a informação dos policiais, se não tivermos a informação dos familiares, se não tivermos a informação clínica, muitas vezes as conclusões que vamos tirar vão ser muito pobres e os senhores procuradores vão ficar exasperados com as nossas conclusões. Terem a noção que dentro desta unidade funcional temos, digamos assim, um serviço de anatomia patológica. Porquê? Porque nós, Instituto, não fazemos digamos assim, ou não devemos fazer um relatório baseado só com o que nós achamos. Tem que ser provado, tem que ser dado ao contraditório, temos que arranjar provas ou maneiras que nós, baseado na medicina pela evidência, conseguimos provar que aquela pessoa morreu de uma causa de morte natural, fosse uma pneumonia, fosse uma tuberculose, fosse um infarto agudo de miocárdio, fosse o que fosse, que colhemos amostras desses órgãos, que esses órgãos provam esse achado e que se houver a suspeita
que está mal feito o diagnóstico, haver possibilidade de contraprova noutro laboratório. Nós, quer na toxicologia, como vão ver, quer na genética, quer mesmo no Serviço de Anatomia Patológica, somos considerados laboratórios do Estado. Isto é um bocadinho diferente do enquadramento com os outros tipos de laboratório. Vocês forem colher sangue a um laboratório aí, no dia em que vos for entregue o resultado, passado 2 ou 3 dias, as amostras de sangue que recolheram são destruídas. Nós não podemos fazer isso. Todas as amostras que são retiradas ao cadáver só podem ser destruídas depois de comunicado ao Ministério Público e o Ministério Público dar autorização para essa mesma destruição. Fazemos muitas coisas que às vezes não nos agradam muito, nomeadamente as exumações, ou seja, vamos ter que ir ao cemitério, retirar o cadáver que estava enterrado, ou para escolher material genético por causa de testes de paternidades, para se fazer segundas autópsias, para se fazer segundas perícias, que muitas vezes, digamos assim, nem sempre são fáceis de fazer. Podemos ainda fazer embalsamamentos e outras técnicas especiais para o cadáver, se morre em Portugal. Imaginem que o cadáver morre em Portugal, mas irá para o México ou para o Brasil. Há determinadas, digamos, regulamentações legais, quer cá, quer do país para onde vai, que têm que ser cumpridas e têm que ser conhecidas. Terem atenção que dentro do conhecimento dentro da área forense há muitas coisas muito específicas que ultrapassam a área médica. Nomeadamente, nós conseguimos saber se um cadáver que apareceu, por exemplo, aqui na Póvoa de Varzim e que apareceu colonizado, por assim dizer, por determinados insetos, se esteve sempre nesse sítio ou se foi transportado de um sítio para outro, e esse conhecimento chama-se entomologia forense. À parte só relativamente a isto. Terem a noção que nós, em Portugal, na área forense, não devemos nada a nenhum dos outros países por aí fora. De vez em quando temos ideias um bocadinho descabidas e nós, dentro dessas ideias descabidas que fizemos, pusemos dois leitões a apodrecer para ver como é que era essa evolução. Fizemos um time frame, ou seja, fizemos um filme com essas imagens. Tivemos num congresso onde foi apresentado pela primeira vez este trabalho que nós fizemos, que vieram, digamos assim, pessoas influentes da Gendarmerie em França, pessoas influentes do FBI e da Polícia de Inglaterra e pessoas influentes de Espanha, que nunca tinham visto uma coisa destas. Todos eles nos pediram para nós cedermos o vídeo, porque nunca tinha visto isto feito em qualquer parte do mundo. Como vê, nós, também em Portugal, conseguimos ser melhores do que os outros. Ainda dentro da parte da patologia, trabalhamos muitas vezes nos casos de morte violenta com ferimentos por armas de fogo, e temos que terem atenção nos projéteis que são encontrados no cadáver, nos ferimentos que são encontrados no cadáver. Depois vamos ter que responder a muitas perguntas que vamos ter, se com aquele projétil, se conseguimos dizer se foi só com um tipo de arma, se tem mais que um projétil, conseguir adequar esse ferimento à distância que foi efetuado. Temos que responder a muitas coisas que têm a ver com a balística e temos que ter muitos conhecimentos fora da área da medicina. Dentro desta área da balística forense, graças a Deus, ou por sorte, temos o professor Agostinho Santos, que foi a tese de doutoramento dele e que gosta muito desta área, que nos dá uma ensaboadela de vez em quando estamos um bocadinho desatentos, mas o que vos queria dizer é que nós, com determinado tipo de técnicas, conseguimos dizer se o ferimento foi, ou se o disparo foi feito a contacto, quase contacto, a curta distância ou à distância, que é uma escala utilizada internacionalmente e foi descrita por Di Maio, um autor americano. Conseguimos dizer, digamos assim, qual é o orifício da entrada, qual será o orifício de saída, qual terá sido o trajeto dentro do corpo da vítima, e isso vai dar muitos elementos para a investigação policial. Já tivemos vários casos em que o suposto agressor diz que estaria a limpar a arma e que por azar que a arma terá disparado e que terá atingido digamos assim, a vítima, e nós vemos pelos ferimentos que tinha que não pode ser, porque foi um disparo em contacto ou quase contacto, ou seja, a arma tinha que estar mesmo encostada à pessoa. Isso vem desmontar, digamos, a teoria do suposto agressor. Temos aqui algumas imagens do que nós podemos fazer nos ferimentos de arma de fogo, no cadáver, nomeadamente na cabeça, que é fácil de ver. O ponteiro dá para apontar. Não. Mas não tem mal, aponta aqui com o rato, se isto funcionar. Tem aqui. Este é o ferimento, o orifício de entrada, estão ali a ver, não tem problema. E este aqui é o orifício de saída. Nós conseguimos dizer, através de determinadas características do orifício,
está. Deixa eu ver se... Conseguimos dizer, através de determinadas características do ferimento, que este é um orifício de entrada e que este é um orifício de saída. Se a pessoa lhe disser que deu um tiro à pessoa e que afinal ela estava de costas, isto vem digamos assim, anular tudo o que ele disse na Polícia Judiciária, que tem competência de investigação nestes casos. Na parte da clínica forense, que vemos exames em vivos, muitas vezes nós vamos ver uma coisa um bocadinho diferente, que são vítimas de agressões à sua integridade física e psíquica, e nomeadamente vamos ter aqui enquadramentos diferentes. Dentro do direito penal, que é este que está aqui, nós vamos ver este tipo de lesões, que estão aqui, e dentro do direito do trabalho e do civil, vamos ver uma coisinha um bocadinho diferente, que é se destas agressões ou destes traumatismos resultaram sequelas, se ficou alguma coisa ou se a pessoa ficou igual. Deste tipo de traumatismo que mostrou aqui, normalmente resulta a cura e nada se vai ver passado alguns tempos, está bem? Tem ainda dentro desta unidade a psiquiatria e a psicologia forense, porquê? Porque imaginem que nós temos uma criança pequenina que diz que foi vítima de abuso sexual ou de maus tratos, e é complicado nós estarmos a perguntar à criança, nem toda a gente tem esse treino, nem toda a gente tem essa vocação, e mesmo os médicos não têm essa vocação. O que é que nós fazemos nestes casos? Em que a entrevista seja feita pelo nosso psicólogo forense, todas as perguntas sejam feitas na mesma altura, para não estarmos a revitimizar a criança. Dentro da parte da genética, temos muitas coisas que vos foram dadas na alguma das aulas, quem foi meus alunos, que é importante. Nós, no exame do local, e aí que se calhar vocês tinham grande importância, saber reconhecer a existência de vestígios, saber que aqueles vestígios existem, têm que ser preservados e têm que ser, digamos assim, acondicionados e garantida a cadeia de custódia para futuramente ser analisados nos laboratórios. Aqui os testes de genética não só permitem fazer testes de paternidade, saber se aquela pessoa é pai daquela criança, mas conseguimos dizer se aqueles vestígios são só da vítima ou se os vestígios no exame local também nos podem indicar o agressor. Dentro da toxicologia, vocês não pensem que só fazemos exames normais ao álcool, drogas de abuso, ou pesticidas ou herbicidas, mas também aqui entra nas partes das agressões sexuais, as determinadas drogas ligadas ao abuso sexual, em que a vítima normalmente não se lembra do que lhe aconteceu. Quando isso acontece, normalmente nos casos de violação, deve-nos levantar a dúvida e pedirmos exames de toxicologia para ver se identificamos essa substância. No caso de existir essa substância, é mais um indício, digamos, que aquela pessoa foi vítima de algum tipo de abuso. O grande avanço da medicina foram as autópsias, que tem a ver que, traduzido basicamente, conhece-te a ti próprio. Foi aqui que se começou o grande avanço da medicina, ou seja, que se conheceram onde é que estavam os órgãos, a sua forma, a sua localização, o seu sítio e a sua função. É aqui que vos queria chamar a atenção, como vos disse há bocadinho, é aqui que se calhar na vossa formação vocês estão muito à frente dos outros pela formação que têm. O exame do local vai ser um exame primordial em que vai ser um confronto entre o suposto investigador e o suposto agressor. Ou seja, ali o suposto agressor vai nos deixar vestígios, vai nos deixar indicações para se nós o conseguimos identificar. Nesta dialética entre o suposto investigador e o suposto agressor é que nós vamos colher muitas informações que vão ser precisas. Na vossa formação, que nos foi dada em algumas cadeiras, é preciso saber identificar o que é que ficou, em que posição estava a vítima, se foi mexida, se não foi mexida, quem é que o mexeu, quem é que foi a última vez que o viu, quem é que chamou o INEM ou os bombeiros, e saber acondicionar e ter esse conhecimento, que muitas vezes o que interessa no exame do local é prevenir para a não contaminação das provas ou para a não destruição da mesma, a fazer a colheita da informação, quem é que o viu, quem é que o chamou, quem é que vai buscar as informações ao hospital ou ao centro de saúde para metermos no processo, identificar todos estes procedimentos e, nomeadamente, todos estes três que estão aqui são os únicos três que se passam dentro da sala de autópsia. O hábito externo basicamente resume só ao exame do cadáver por fora, que vamos ver o tipo de roupas, a cor dos olhos, a forma do cabelo, a cor dos cabelos e tudo isto, a existência de cicatriz, tatuagens, porque a primeira coisa que uma autópsia tem que dizer é que se a autópsia se é do Manel, se é do Joaquim, se é do António, porque vamos ter que entregar um cadáver, ou seja, um ente querido, neste caso, aos seus familiares.
Isto tudo para chegar aqui, porque aqui vocês, com a vossa formação, podem ter alguma noção mais específica e precisa do que muita gente que vai ao exame do local. Saber a existência de vestígios, que esses vestígios têm que ser acondicionados, têm que ser recolhidos, têm que ser preservados e têm que ser acondicionados. Não só nos casos de abuso sexual, como nos casos dos homicídios. Mas aqui também há uma coisa que é importante que nós temos que fazer em termos de avaliação médica ou de enfermagem, que é, vamos ter que saber recolher uma história do que é que essa pessoa nos vai contar, vamos ter que dizer que tipo de evento traumático aconteceu, que tipo de traumatismo aconteceu, qual foi a lesão que resultou desse traumatismo, está bem? Vamos ter que responder ao Ministério Público, uma coisa que vão aprender a interpretar, depois vocês podem dar consultadoria aos senhores doutores advogados, que é quantos dias nós fixamos para a doença, que ser quantos dias em tempo normal aquele traumatismo evolui ou para a cura ou para deixar sequelas. Se essa agressão deixa sequelas ou não, e aqui é uma coisa que é muito difícil explicar, seja a quem for, que é o perigo de vida. O perigo de vida é uma avaliação concreta do que foi a vida ou a sobrevida daquela pessoa após aquele evento traumático. Se foi para o hospital, se teve que ser reanimado, se teve politransfundido, se esteve hemodinamicamente instável, isso nós conseguimos dizer que esteve em perigo de vida. Agora, o risco é uma coisa probabilística. O risco de nós sermos agredidos e dessa agressão resultar um problema ou uma complicação grave, isso pode acontecer, mas o perigo é diferente, está bem? E que temos que arranjar elementos para conseguir identificar o suposto agressor. Para isso, muitas vezes, existe uma coisa que vocês não sei se têm a noção, mas acontece muitas vezes. A primeira vez que a vítima tem contacto, muitas vezes não é connosco. Muitas vezes é com uma entidade policial, e daí eu achar que vocês deviam estar nas entidades policiais, ou muitas vezes a primeira vez que a vítima tem contacto é com os colegas do Serviço de Urgência ou do Centro de Saúde. E mesmo falo por nós médicos, muitas vezes eles não têm qualquer tipo de preparação para conseguirem receber a informação, para conseguirem colher essa informação e terem a noção que muitas vezes o que está aqui é importante, porque muitas vezes nós vamos ver, normalmente, mulheres que dizem que foram vítimas de violência doméstica. E depois, no final da história, esta senhora já tinha recorrido para aí 5 ou 10 vezes ao serviço de urgência e dizia sempre que tinha caído ou que tinha batido em qualquer lado, e afinal a história era que já tinha havido agressões anteriores e nem os colegas, nem os médicos, nem os enfermeiros estiveram atentos suficientes para evitar isto, ou seja, a revitimização que se devia ter conseguido evitar. Que os registros clínicos têm que ser bem escritos. Porquê? Porque muitas vezes a vítima vai ao hospital no próprio dia ou no dia seguinte, tem lesões, mas apresenta queixa passado 3 ou 4 dias e é intimado pela polícia e ao instituto, vai no dia seguinte. Quando vem ao instituto já não tem nada que se consiga ver. Se os registros clínicos não estiverem bem descritos, não vamos ter maneira de ajudar a essa vítima a provar que foi, digamos, vítima de algum tipo de agressão. O que é que era importante na informação? A identificação completa da vítima, a identificação e a supostamente relação que existia com o suposto agressor, a data e a hora do episódio em si. Porquê? Isto é importante porque se a vítima diz que foi agredida ontem, e se foi agredida, digamos assim, a murro, e que ficou magoada no ombro direito, nós vamos examinar o ombro direito e a pessoa apresenta uma equimose, uma nódoa negra de cor amarelada, não é compatível em termos temporal ter sido agredida ontem. Ou seja, aí é importante nós termos todos estes dados para depois fazermos um nexo médico-legal. Terem atenção que há determinadas áreas que nós muitas vezes temos que procurar especificamente, porque muitas vezes a vítima não quer revelar essas áreas, que temos que fazer uma avaliação cuidada e fazer esse reencaminhamento muitas vezes para serviços específicos, que a descrição das lesões deve ser feita não categorizando ou fazendo a sua designação, mas descrevendo-a, que se tem uma equimose, cor amarelada, esverdeada, na face lateral do braço, com tantos por tantos centímetros, porque aí depois nós vamos conseguir tirar relações acerca da agressão, acerca do objeto utilizado. Se eu disser que é só uma equimose e não disser mais nada, vou ter problemas para depois fazer esse estabelecimento do nexo de causalidade. Estas áreas que eu estava a falar há bocadinho são importantíssimas para nós vermos nos casos de violência doméstica ou de supostas agressões no seio intrafamiliar, a região retroauricular de ser segurado pelas orelhas, o freio dos lábios,
a região mamária e muitas outras áreas que vão ser importantes para nós conseguirmos, de alguma forma, consubstanciar que essa agressão aconteceu. Nem sempre é fácil nós conseguirmos ver estas áreas, nem sempre é fácil a vítima colaborar. Muitas vezes, para nós vermos uma criança que foi vítima de maus tratos por um familiar, para conseguirmos fazer o exame físico, às vezes estamos 2 horas. Terem atenção que nós fazemos uma coisa que é muito diferente dos outros médicos todos. Temos uma, digamos assim, uma parte esquizofrénica nisso, que é, nós fotodocumentamos tudo. Temos que pedir autorização à família, ou ao tutor legal da criança. Vamos ter que fotodocumentar as lesões, porque muitas vezes, para além da descrição muito bonita que nós fazemos, o senhor procurador nos vai pedir: "Oh, doutor, fez fotografia disso e tem que nos consiga mandar?" É que se nós não fizermos, muitas vezes depois vai ser, não sei se tem a noção, muitas vezes a esposa apresenta queixa de violência doméstica, chega ao tribunal, cala-se, não fala, não há prova, mas se houver prova através disto, é diferente, não é? Saberem que agora o crime de violência doméstica é um crime público, não depende de queixa e, como tal, não podem voltar atrás. Que o objetivo, que, digamos assim, por exemplo, na parte dos crimes sexuais, que a gente vos falou um bocadinho, a terem esta noção que podem ajudar não só os órgãos de policiais, se estivessem a trabalhar lá, ou noutra coisa, que o que é importante nestes casos de abuso é a preservação dos vestígios, que deve dar essas indicações que a vítima não deve mudar de roupa, se houver pensos higiênicos, tampões ou preservativos que devem ser preservados, que não se deve lavar, que não deve, na medida do possível, evitar urinar ou defecar, e que se em caso de trocar de roupa, deve trazer sempre a roupa que tinha vestida na altura. Que nós podemos fazer o exame da vítima, mas temos que ter sempre em atenção que deve ser feito de acordo com o que a vítima alega que foi feito e as áreas corporais que atingiram. Devem ter em atenção que nós, ao examinarmos a vítima, devemos ter sempre a preocupação de não contaminar ou destruir as provas, devemos trocar de luvas frequentemente, devemos usar máscara, porque podemos contaminar os vestígios, que aqui no exame da vítima nós vamos querer que encontrar um perfil supostamente se for mulher XX, mas queremos encontrar um perfil XY que nos diga, que nos dê indicações acerca do suposto abusador. Se eu sou homem, fizer o exame e afinal tiver a contaminar a amostra, ponho lá um perfil masculino, mas afinal a mim não vai dar para identificar o agressor. Que essas amostras devem ser feitas adequadamente, devem ser etiquetadas, devem ser rotuladas, devem ser guardadas, devem ser preservadas, devem ser depois postas em determinados sacos que nós temos, porque é que nós temos que garantir que a amostra foi colhida pelo Francisco no dia 10/10/2018, às tantas horas que foi fechado o saco, deu entrada num determinado laboratório e que esse saco estava inviolável. Porquê? Porque se todo o meio de prova que nós fizermos não conseguimos garantir uma coisa que é a cadeia de custódia, todo o processo irá cair por terra. Que as derogatórias têm determinados procedimentos que se deve fazer, nós temos muita dificuldade de explicar estas derogatórias aos nossos colegas clínicos. Porque não sei se vocês já foram alguma vez a algum hospital, na suspeita de uma infecção, quer nasal, quer de outra coisa, as derogatórias do hospital têm meios de cultura, porque eles querem identificar o suposto bichinho. Nós o que queremos é preservar o DNA, ou seja, os nossos derogatórios não têm meios de cultura. E eles não percebem isso de maneira nenhuma, é muito complicado explicar-lhe aos colegas porque é que as nossas derogatórias não têm meios de cultura. Que devem ser, digamos, deixadas secar, devem ser rotuladas, devem ser fechadas. Que há outra coisa que nós temos que fazer, e por isso que muitas vezes temos que fazer o exame com recurso ou com a ajuda de enfermeiros, porque vamos ter que colher sangue, vamos ter que colher urina, nomeadamente de haver a suspeita de drogas, como falei há bocadinho, de drogas utilizadas na parte das violações, de drogas predadoras, que terem atenção que este tipo de exames, muitas vezes nós precisaríamos da vossa ajuda, nomeadamente termos elementos ou nas polícias do sexo feminino, porque quando se faz um exame a uma senhora que foi vítima de violação, este exame nunca deve ser feito por um único médico sozinho. Tem que ter sempre alguém, digamos assim, do outro género e presente no exame para se fazer essa colheita. E terminava com isto, relembrando mais uma vez que todos os elementos de prova nos quais não for garantida a cadeia de custódia, digamos, podemos ter feito um trabalho excepcional, mas vamos falhar num pormenor que depois pode pôr em causa toda a acusação e todo o processo. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Francisco Taveira, pela sua apresentação e pelo
conhecimento que nos trouxe aqui e partilhou connosco. Eu vou colocar à vossa disposição algum tempo, se quiserem colocar alguma questão, a qualquer um dos oradores. Esta hora já não há... Tem uma? Tem. Atrás. Ora, boa tarde. Portanto, a pergunta que iria pôr, portanto, seria ao doutor, também em áreas forenses, e era o seguinte, portanto, quando vocês recebem, portanto, um cadáver, né, o corpo, seja por tiro, seja por arma branca, se costumam chamar, portanto, alguns elementos da Polícia Judiciária, ou mais até do laboratório do LPC. Muito obrigado pela pergunta. Normalmente, quando ocorre a suspeita de um homicídio, ou seja, de uma morte violenta de causa indeterminada, ou com suspeita de intervenção de terceiro, no exame do local, quem é responsável por esse exame ou por essa realização dessa perícia é a Polícia Judiciária. O que está protocolado entre o Instituto e a Polícia Judiciária, no caso de haver suspeita de homicídio, nós temos uma coisa que se chama atos urgentes, que somos uma coisa muito aberrante relativamente aos outros colegas, em que funcionamos 24 horas por dia, 365 dias por ano. A GNR ou o PSP recebe a chamada, normalmente comunica ao piquete da Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária liga-nos e nós vamos ao exame do local. No exame do local, o exame do local é da responsabilidade da Polícia Judiciária. O exame do corpo no local é da responsabilidade do médico forense. Trabalhamos sempre em equipa, já tivemos várias digamos assim, peripécias e zonas caricatas, mas o que interessa é nós trabalharmos em equipa, porque nem sempre é fácil para nós, nem sempre é fácil para eles. Por exemplo, imaginem que eu já estive um dia como o Congresso Internacional da Madeira e eu resolvi vir mais cedo um dia e vim de sexta para sábado. Cheguei ao continente, era para aí 1h da manhã, e eu sou transmontano e meti-me no carro e ia para a minha terra em Trás-os-Montes. Era sábado, para aí ao meio-dia, telefona-me o meu chefe, o professor Agostinho, a perguntar: onde é que tu estás? Eu disse: eu devia estar na Madeira, mas estou aqui. Mas estás aonde? Eu disse: estou em Vila Real a almoçar. E ele: opa, não saias daí. Eu disse: não saio daí porquê? É que a Polícia Judiciária vai-te buscar, que apareceu um corpo na barragem de Monte Alegre e é preciso lá ir porque eles não sabem o que é que hão de fazer ao corpo. E eu disse: fantástico. E então o que é que eu faço? Não saias daí porque eles vão-te buscar. Então eles foram-me buscar. Não sei se conhecem a estrada de Vila Real para Monte Alegre, mas é muito divertida. O corpo apareceu na barragem e o carro da polícia entrou e parou no meio da areia. Quando está ali, eles disseram para mim: ó, doutor, o cadáver está ali. E era eu, branco, amarelo. Ó, doutor, o cadáver está ali. Eu dizia: ó, homem, deixe-me respirar um bocadinho que estou mais morto eu com o cadáver. Lá fomos ver qual era o problema. O carro tinha estado debaixo d'água 3 ou 4 anos, no mínimo. Foi um ano com uma seca e o caudal da barragem baixou, o tesadilho do carro apareceu e eles puxaram o carro para fora. Era uma coisa normal, chamaram os bombeiros, não havia problema nenhum. Quando tiraram o carro para fora e foram espreitar, estava lá um cadáver dentro. Aquele de rei que chamaram a Polícia Judiciária, mas o que é importante é que o LPC, que dá apoio ao LPC do Porto, o Laboratório de Polícia Científica, que dá apoio, chamaram-nos a nós para nós irmos ao exame do local, que é uma coisa complicada, que eu até tenho essas fotografias do exame do local, porque nós temos que fotografar tudo sequenciado e tudo com escalas e referências, porque senão depois não vamos conseguir reconstruir o que está para trás. Este era um cadáver do indivíduo sexo masculino, que supostamente desapareceu num dia em que chovia muito, já estaria alcoolizado, ou seja, o que envolvia aqui é que o senhor na altura dizia que tinha ganho o totoloto e que tinha desaparecido. Muitas das coisas que nós conseguimos apurar desse lado é que, por exemplo, os jornais que estavam no carro foram fotodocumentados, eram daquela data, que o engraçado daquilo, além dos ossos do cadáver, também havia ossos de outra coisa que o senhor comia dentro do carro, tudo isso tinha que estar fotodocumentado, tudo isso tinha que ser feito. Depois de muito trabalho, terem noção que um exame do local destes pode demorar 3 horas, uma autópsia de um caso, de um homicídio por arma branca ou por arma de fogo, eu para fazer o hábito externo, ou seja, ver como é que está fotografada a roupa, fotografar peça por peça e fotografar o cadáver, antes de sequer começar a tocar no cadáver, quase já demorei 2 horas. Porque isto depois vai ser importante para os elementos da polícia terem elementos para dar ao seu procurador
do como é se aquilo é compatível com a história que o agressor conta ou não. Já tivemos sorte em alguns casos, azar noutros, mas, por exemplo, nunca me lembro que tive muita sorte, que foi um cadáver de uma senhora que apareceu a boiar no Rio Douro, e como eu digo, o meu chefe gosta muito de mim, e disse: Francisco, tu não queres ir a Vila Real fazer uma autópsia? Eu disse: mas vais, não vais? Eu lá fui fazer a autópsia, pronto. Saímos do Porto, eram 7h30, às 8h30 estávamos a fazer a autópsia, eram 8h30 da noite, estávamos a acabar. E qual era, digamos, o problema dos senhores do LPC? É que a senhora já estava em avançado estado de putrefação, conseguimos confirmar a identidade através da fórmula dentária, impressão digital ou DNA. A base de DNA ainda funciona mal. E então, eles queriam tirar a impressão digital. Aquilo não dava uma impressão digital muito má. Vira-se o senhor para mim: ó, doutor, o doutor não me dá a ordem, cortávamos o dedo e leva o dedo. E era eu: opa, para mim está podre, é como o outro. Telefonei ao meu chefe e vira-se ele: credo, Francisco, tu queres dar cabo do cadáver? Tu desfiguras o cadáver. Eu disse: ó, professor, mas ele está podre. Não dá autorização. Não deu autorização, tirámos a melhor impressão que conseguimos. É um caso paradigmático, porquê? Porque era uma senhora que apareceu, imaginem, amarrada com arame a uma pedra de granito que, se não me engano, pesava 15 quilos. A senhora não podia com a pedra, muito menos conseguia amarrar. Os senhores agressores fizeram mal o cálculo, porque o cadáver tem uma coisa castiça que não sei se têm a noção. Quando as pessoas aparecem na água, há umas buscas durante 2, 3 dias, depois não vale a pena buscar muito, espera-se para o 8º dia, porquê? Porque a putrefação vai fazer com que o cadáver comece a ficar cheio de gás, e esse mesmo de gás vai fazer com que o cadáver venha à tona. Ou seja, neste caso, nem com a pedra evitou que a senhora viesse à tona e conseguíssemos identificar. Resumindo, concluindo o caso. Neste caso, fizemos a autópsia e depois o meu chefe gosta muito de mim: ó, Francisco, tu não vais lá à tua casa e não queres fazer uma coisa que nós chamamos de informação social e falar com os familiares? Pronto, lá tenho que fazer eu. Lá fui. E vira-se ele: não sais enquanto não telefonares ao senhor inspetor depois de falares com os familiares. Eu lá fiz a história. Quando acabei, telefonei ao senhor inspetor, vira-se ele assim para mim: ó, doutor Francisco, o doutor pode fazer o pino, o striptease, o que o doutor quiser, mas eles não saem de enquanto a gente chegar, porque a história não bate certo. Resumindo e concluindo, o suposto genro foi condenado, se não me engano, a 10 anos, a filha foi condenada a 4 e uma vizinha ainda foi condenada a 1 ano. Isto tudo para dizer, porque se o exame do local, que é o primordial digamos, num homicídio, não for bem feito, nós não conseguimos voltar para trás. Está mal feito, fizemos a geneirada, pronto, fizemos, como o meu chefe disse, a geneirada da grossa e não conseguimos voltar para trás. Aí, com a vossa formação, podiam dar alguma ajuda a entender a relação, esta dialética entre a vítima e o agressor, qual seria o padrão do agressor, como é que nós conseguimos chegar ao agressor, que modos de intervenção também se pode depois fazer no agressor para a sua reabilitação. Tudo isso vocês teriam um papel primordial. Penso. Não sei se há mais alguma questão. Pronto. Não havendo questões, eu dou como encerrada esta última mesa destas jornadas de criminologia e agradeço uma vez mais ao Dr. Simas Santos e ao Dr. Francisco Transmontano. Exatamente. E para trás de Marão mandam os que lá estão, não é Exatamente. verdade? E agradeço a todos a vossa presença. Em meu nome e como docente da Casa, agradeço também o ótimo e excelente trabalho do Núcleo de Criminologia por estas jornadas e também pelas pessoas que estiveram aqui presentes nestes 2 dias. Assim sendo, muito obrigada e vou pedir à Elizabeth, como Presidente do Núcleo, para vir aqui à mesa. Obrigada.